Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Frase para hoje: se Deus disse que eu posso, então eu posso, irei, não temerei mal algum. Filipenses 4:13. Os abraços de hoje vai para Márcia Lima, Regina Rosa da Silva da Rocha, Graça Brabo, Ana Oliveira, que é lá da Paraíba, Marli Marques e Tereza Telesfero. Então vamos agora para mais um capítulo de Te Dou a Vida. Voltamos a Pedro no telefone com Ernesto ameaçando. Ernesto diz para ele ficar longe de casa e da presença de Helena e não deixá-la saber que você está falando comigo. Se você quiser trazer Nicolas de volta com Helena, mantenha sua linha telefônica aberta. Pedro pede licença, embora Helena suspeite que algo está acontecendo, sai de casa e espera uma resposta do Ernesto. Ele não ouve nada, imediatamente ele então vai para o mais alto. Depois que ele vai embora, Helena expressa sua preocupação com Gabriela, que a abraça reconfortante. Nelson está se preparando para outro encontro às cegas. Ele parece muito elegante em seu terno. Diz Augustinho que verificou o restaurante para onde vai e que os preços estão bem altos. Eles estão muito preocupados com os custos envolvidos no namoro, ao que parece, e Augustinho tenta dizer a ele que vai custar assim. Pedro vem para a garagem. Ele quer trabalhar fora do horário, então Nelson lhe dá as chaves. Ele confidencia a Augustinho, depois que Nelson sai, sobre o que está acontecendo com Ernesto. Augustinho avisou que ele estava brincando com fogo. O novo namorado de Andréa, Rafael, chega à casa dela. É admitido então pela empregada a esperar e que ele volte para casa. Ele imediatamente ativa o medidor de BS de todos porque está no boquiaberto impressionado quão grandiosa a casa dela é. Ele recebe uma ligação que atende com aborrecimento, fala sobre suas muitas dívidas e sugere que sua nova amiga pode ajudar com isso. Ele também envia uma mensagem para alguém sobre como Andréa é uma mina de ouro. A empregada ouve tudo. Não bueno, esse cara não é bom. Pedro está trabalhando lá na garagem, mas está muito distraído e irritadíssimo. Enquanto isso, Gina, claro, foi avisada de que Pedro estava lá via Rosa. Então ela corre para lá. Pedro está farto das porcarias dela e é muito rude com ela, já que está preocupado com toda aquela coisa de Ernesto. Ele diz a ela que está cansado de ela e está fingindo apenas passar pelo mais alto quando ele está lá. Samuel gentilmente o repreende por isso e Pedro pede desculpas a Gina por ter sido rude. Depois de impressioná-lo, Pedro conta a Samuel o que está acontecendo. Pedro implora a Samuel que não conte nada disso a Gabriela. O novo encontro às cegas de Nelson é uma bomba. De novo reconheço a atriz, mas não me lembro de onde. Ela está vestindo roupas muito reveladoras que destacam suas qualidades consideráveis. Ela parece uma estrela. Infelizmente está vários meses à frente de seu tempo, porque o que está acontecendo no mundo não é uma coisa nessa história, mas essa mulher está usando lenços umedecidos para limpar tudo. Ela limpa a cadeira, limpa o cardápio, até usa desinfetante para as mãos dela e de Nelson, antes de deixar tocar suas mãos. Nelson está impressionado com sua gostosura, mas você pode ver em seus olhos que ele está tipo, que diabos é isso? Sobretudo desinfetante e lenços. Andréa sai para um encontro de um novo dia com seu namorado desprezível. Mais tarde, depois que ela retorna, a empregada conta a ela o que ouviu sobre todas as suas dívidas. Andréa interrompe a empregada, diz que ela ouviu mal e severamente diz a ela para não mencionar isso de novo. A empregada então diz um ok e larga tudo. Andréa, você deveria acreditar. Rosa e Gina estão tomando um café e Rosa mostra suas fotos no estranho livro de Modesto com páginas a mais, em números e letras também. Gina não sabe como pode ajudar. Enquanto isso, Modesto está olhando para o mesmo livro, enquanto seus companheiros criminosos estão movendo caixas e empilhando-os em algum tipo de depósito falando sobre seus clientes. Helena não ouviu mais falar de Pedro e está se perguntando. Enquanto isso, Pedro vê todas as ligações perdidas de Helena em seu telefone, mas diz a si mesmo que não, ele não pode atendê-la.
De volta a casa, de repente Nicholas entra pela porta, enquanto Ernesto está atrás. Helena está compreensivelmente emocionada ao ver seu filho que está bem. Quando ela e Ernesto estão sozinhos, ela o repreende pelo que ele fez e ele fala sobre como ficou louco em vê-la com Pedro e mais blá blá blá. Ele admite que agora eles vão se divorciar. Ela parece não acreditar que ele oferece o divórcio agora. Ela quer saber o que ele quer em troca. Ele responde que ela perdeu seu amor. Ela fez sua escolha. Ele pede que ela então lhe dê alguns dias para encontrar um lugar para ficar. Ele quer ficar com Nicholas e esteja o mais preparado possível para isso. Ele parece sincero e resignado, mas não acredite nele. Ele está planejando algo. Nelson está dizendo a Augustine que seu encontro na noite passada foi ótimo. Ela parecia ainda melhor do que na foto. Ela não tinha filhos, nunca se casou, ela tem um bom emprego, mas ela tinha um probleminha que não incomodava tanto ainda. Ela era uma aberração limpa. Augustine dá um sorriso de apoio. Em sua casa, Helena está tão feliz que Nicholas está de volta e ele admite que sentiu sua falta. Mais tarde, ela o abraça enquanto ele está limpando os pijamas da cama. Ele mostra a ela alguns desenhos que fez de uma família de elefantes, de uma mãe, um pai e um bebê elefante. O Ernesto está à espreita do lado de fora da porta, ouvindo e observando nas sombras. A empregada de Andrea liga para Horácio para avisá-lo do que está acontecendo com o namoradinho novo de Andrea. Mônica está lá quando ele recebe a ligação, mas ele não avisa o que foi dito. No café da manhã, Helena está dizendo a Gabriela e Irene que parece que o divórcio está acontecendo. Gabriela expressa algum ceticismo. Helena está um tanto convencida e parece realmente emocionada. Irene também sorri, aliás, isso é uma ótima notícia para ela. Pedro recebeu uma mensagem para encontrar Ernesto em um parque no dia seguinte. Quando eles chegaram lá, Ernesto, que parece extremamente atraente com uma camisa social listrada, não se importa. Ele exige que Pedro se case com Gina em troca do Nicholas ficar com Helena. O Pedro nunca vai se casar com a Gina. Ernesto então diz que as coisas piores do mundo do que se casar com uma mulher que te adora e que está lhe dando um filho. Pedro ainda resiste. O Ernesto então diz que só assim ele, Pedro, vai ficar longe de Helena. Pedro tem que partir seu coração casando-se com outra pessoa. Ele ameaça arrastar tudo isso pela lama durante o divórcio, o que vai machucar Nicholas, descobrir que sua mãe é viciada em drogas e adúltera. Pedro diz que não se importa se ele está por perto ou não. Helena não vai voltar para o Ernesto. Enquanto isso, Helena liga para Pedro, mas ele não atende. Finalmente ele o faz e ele é bem frio e distante. Ele diz que não tenho tempo para vê-lo então. Ela professa então seu amor por ele, mas ele ainda é bem frio e distante com ela. Nós sabemos por quê, mas ela obviamente não sabe. Mais tarde, ela reclama com as irmãs sobre a aparente indiferença dele agora. Pedro nunca foi assim. Enquanto isso, Ernesto liga para Gina e diz que toda a sua babaquice vai beneficiá-la, porque pode acabar Pedro se casando com ela. E ela fica tipo, quê? Toda felizona. Mônica pergunta a Horácio se ele quer acompanhá-la quando ela levar os cachorros para passear no parque, mas ele tem outra coisa para fazer. Ele vai direto para a casa de Andrea, onde Andrea recebe uma ligação de seu namorado trampiqueiro, mas seu aborrecimento. Ele a questiona sobre seu namorado, sugerindo que talvez ele seja um gigolô. Ela está ofendida. Horácio quer os documentos assinados com relação a Andrea testemunhando Ernesto ameaçando Helena. Depois de muita discussão, ela os dá a ele. Pedro confia a Samuel toda a exigência de Ernesto, que Pedro se case com Gina. Ele sente que tem mais que fazer isso. Samuel acha que deve haver outra solução. Pedro não quer que Helena perca Nicholas. Então, está conformado com isso, mas muito chateado. Nelson tem outro encontro com a bomba do cliente Freak. Desta vez, eles estão andando pelas ruas, mas ela não pisará em nenhuma das cordas da calçada. Eles vão até um carrinho de comida da rua. Nelson acha que a comida seria deliciosa, mas ela parece horrorizada. Outro vendedor oferece algumas rosas. Ela está novamente horrorizada e diz que é alérgica. Mais tarde, Nelson está dizendo a Augustine que esse é o encontro mais barato que ele já teve e ele está emocionado com isso. Ele parece estar satisfeito e contente.
Augustinho diz que está feliz por ele, já que mantendo sua mente longe de seu amor proibido. Horácio liga para Helena para dizer que finalmente conseguiu os documentos que atestam as ameaças de Ernesto. Helena acha que provavelmente não serão mais necessários agora porque Ernesto coincidiu então com o divórcio. Naquela noite, Mônica ouve Horácio lá embaixo conversando com a empregada de Andréa. Ele pede que a empregada relate as idas e vindas de seu namoro trambiqueiro. Mônica parece enojada e foge a escada acima antes que ele saiba que ela ouviu alguma coisa. Gina então volta para casa e descobre que Nelson está conversando com Augustinho. Nelson é chamado para ajudar um vizinho por um momento. Então Gina e Augustinho passam alguns momentos a sós. Ele ainda é um saco triste, o que não está ajudando em nada nos olhos dela. Então, ele sabe em seu íntimo que essa criança é dele. Ela é desdenhosa, como sempre, e diz que lamenta aquela noite que passou com ele. Ele responde que foi a melhor noite de sua vida. Ela sai e parece enojada. Nelson retorna se perguntando onde Augustinho está. Gina dá de ombros. Então Nelson está pronto para o jantar, que já está na mesa. Gina então não tem vontade de comer. Nelson concorda com isso, pois isso significa mais comida para ele. Horácio vem para a cama, mas Mônica é simpática, mas não se interessa por carinho. Ela diz que está cansada e não consegue nem dar um beijo nele. Ele fica surpreso, mas em vez disso assiste um pouco de futebol. Ernesto entra no quarto de Helena para pegar seu pijama. Ele está quieto e carrancudo. Ela hesita, mas agradece por concordar com o divórcio. Ele é solene ao dizer, eu acho, para que nunca esqueça que sempre amou. Enquanto isso, Ernesto está em lágrimas, ou melhor, Pedro está em lágrimas e em solidão, lembrando as declarações de amor de Helena. Eu também te amo, ele diz para si mesmo. O avô do comandante Eduardo Rudolf está batendo papo com Isabel. Ela fala sobre o filho Ernesto e ele pergunta sobre o outro. Isabel imediatamente fica muito agitada, repetindo, não quero falar dele, não quero, eu não quero. A madre superiora vem e o repreende, acho que suspeitando do que ele está tramando. Ele fica indignado e diz a Isabel que é sua amiga. Helena chega ao apartamento de Pedro e corre em seus braços para um abraço. Ele fica imediatamente frio e diz, precisamos conversar. Ele parece bastante convincente quando termina com ela. A atração estava lá por algum tempo, mas agora acabou. Acho que não entendi tudo isso, mas acho que ele alude às diferenças de classes sociais deles e também acredita que Nicholas vai sentir falta do pai, Ernesto, e não vai se ajustar a essa mudança no relacionamento com o Pedro. Ele também insinua que o romance foi apenas uma fase e agora ele não está sentindo mais isso. Ela continua repetindo, mas nós nos amamos. Ele continua aumentando o papo furado do namorado idiota largando a garotinha. Ele diz a ela sem rodeios que não quer mais ficar com ela. Ela finalmente acredita que ele está falando sério, dá um tapa no rosto e vai embora. Quando ela bate a porta, ele senta-se no chão para chorar. A Amanda de Ernesto é que Pedro termine sua relação com Helena e ela fica com o coração partido. Acontece que Ernesto chamou Pedro para chantageá-lo. Ele concorda em fugir de Helena. Já o senhor Rioja pede-lhe que o faça agora, por isso o mecânico sai de casa para que sua amada com um pretexto. Helena fica muito surpresa com o comportamento estranho de Pedro de uma hora para outra, mas Gabriela pede que ela não se preocupe muito, pois ela já se cansou do desaparecimento de Nicholas. Momentos depois, Samuel fica sabendo que Pedro não está com Helena, mas sim na oficina, então vai vê-lo. O mecânico fica com tanta raiva que até Gina, por ser uma aparição, grita horrivelmente com ela. Samuel insiste a Pedro finalmente e conta a ele sobre a chantagem de Ernesto e que ele aceitou. Embora o irmão lhe peça para que não faça isso, o mecânico não muda de ideia e diz para ele não contar nada a ninguém, exceto a Gabriela. Ernesto liga para Pedro que está sofrendo e marca uma consulta para outro dia. Enquanto isso, Helena não entende porque sua, entre aspas, namorado não respondeu suas mensagens. Com isso, Nicholas e seu marido ainda chegam em casa.
Depois de abraçar Nicholas com todas as suas forças e dizer-lhe que o ama, e desde que ele foi tomar banho, Helena reclama com Ernesto pelo que ele fez. Para a surpresa dela e minha, ele se desculpa e garante que só queria ficar com o filho. Claro, Ernesto também culpa Helena que quer levá-lo de Nicholas. Foi sua relação ao vê-lo com Pedro. Mas, de novo, surpreendentemente, ele garante a ela que está farto e que vai dar o divórcio a ela. Helena deixa Ernesto saber que ela não acredita nele, depois de tudo que ele fez com ele, mas ele responde que vai se divorciar dela porque ele já entendeu que ela não o ama. Ele também pede a ela por alguns dias para descobrir onde e também para contar a Nicholas sobre a separação, o que a deixa bem chocada. Um outro assunto. Por acaso, a governanta de Andrea ouve Rafael, o amigo da senhora, dizer que vai tirar dinheiro dela. Portanto, a Alma diz a seu empregador, mas ela totalmente não acredita. Preocupada, a empregada liga para Horácio e avisa que Rafael quer enganar Andrea. O homem visita a ex para reconhecer o papel do processo contra Ernesto e aproveitar para avisar que a amigo dela quer roubá-la, mas isso só a aborrece e a afasta. Mais tarde, Horácio liga para a Alma para pedir que ela cuide de Andrea e Mônica escuta sem que ela perceba. A jovem então assistente, é claro, está super zangada, embora não exija nada do homem. No dia seguinte, Ernesto então se encontra com Pedro e continua a chantageá-lo. Agora, o empresário pede ao mecânico para decepcionar sua amada e se casar com Gina. Pedro, lógico, recusa, argumentando que não é necessário se casar, mas como Ernesto lhe garante que, se não o fizer, processará então Helena, ele finalmente aceita. Depois, o mecânico vai ao encontro de sua amada no dia seguinte, embora ele se comporte super frio. Helena de novo se surpreende, pois disse a Pedro que o ama mais do que sua própria vida, e ele responde: cuide-se. Quando ele conta a Gabriela, ela diz que é estranho, como se Ernesto e o mecânico se comportam. Ela então é muito esperta, viu? Gabriela suspeita então que se Pedro está frio com Helena, isso tem dedo então de Ernesto. No dia seguinte, Helena finalmente se encontra com Pedro novamente. Ela está super feliz porque eles podem ficar juntos agora. No entanto, Pedro mais tarde diz a ele que eles precisam terminar porque o relacionamento deles não vai dar certo. Pedro é super duro, grosso e até parece um Ernesto da vida falando dessa forma. Helena, por sua vez, não consegue acreditar no que houve e insiste com o Pedro que eles se amam e devem ficar juntos. Por isso, ele garante a ela que foi apenas uma aventura e o relacionamento acabou porque não há amor. Ela, sem saber a verdade, se ofende e vai embora, enquanto o mecânico continua chorando. O que Helena fará agora? Será que ela voltará para Ernesto de vez?